O desafio maior que nós temos não são os espíritos das trevas, são aqueles que dizem que são seguidores de Jesus. Estes, meus filhos, eu vou te falar, porque esses transitam entre treva e luz, entre sombra e escuridão, com a facilidade que você não imagina. E você não precisa causar espanto ou mal-estar neles, não. Basta eles quererem, eles já, é mais ou menos aquela coisa assim. Eles têm amigos dos dois lados, seja no céu ou no inferno. Então transita de um lado para outro e você tem que ter um cuidado muito grande. Pra não. Aí entra o nosso trabalho. A relação dos pais velhos, chamados pretos velhos, embora não seja a rigor a mesma coisa, um termo sinônimo do outro, mas mais conhecidos como pretos velhos, e dos Exus. Qual a relação desses espíritos com o trabalho dos guardiões da humanidade, ou seja, os chamados guardiões superiores, aqueles que, em última análise, cuidam até das fronteiras vibratórias do planeta Terra, dos processos de transmigração das almas, ou seja, de espíritos entre mundos, e estão em ação nesse momento de juízo porque passa o planeta? Uma das perguntas que eu fiz a Pai João de Aruanda é essa, que você acompanha agora, então, numa entrevista. Ele, através da mediunidade de Robson Pinheiro, conversa conosco contando, sobretudo, os preparativos e a ação dos espíritos antes do encontro mundial, como que eles se envolvem com cada um dos inscritos, tanto mapeando e medindo, aferindo as suas vibrações, energias, as potencialidades e capacidades que cada um tem para levar ao encontro mundial, e também aqueles que não têm e que precisam de ajuda. Como é que os espíritos fazem? Uma dose relativa de humor, assim, em momentos que eu realmente ri, e Pai João, com o seu jeito assim muito franco também, puxa a nossa orelha em algum momento, no sentido de como a gente se coloca para o trabalho com Cristo, né? Para o trabalho com os espíritos superiores, com o trabalho com aqueles que eu costumo dizer, né, preocupados com o bem. Então, conheça um pouco mais desse espírito, que é autor de livros através de Robson Pinheiro e alguém que se manifesta na mediunidade de Robson Pinheiro desde o início do seu trabalho mediúnico e sempre também junto com Joseph Kleber, com os Arthur Indiano, ou a eles subordinado, conduzindo os trabalhos e as questões, especialmente relativas às questões das sombras, esse preto velho muito comprometido com o espiritismo, que é Pai João de Aruanda, o nosso amigo João Cobu. Conheça-o agora, através da mediunidade de Robson Pinheiro. Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos. Seja bem-vindo ao Encontro Mundial 2020. Isso, louvado seja nosso Senhor mais um Cristo, mas enfim, como Pai tem João de passado. Aruanda, tudo bem, Pai João? Para um velho assim, é porque o médium já estava escolhendo quem ele queria que manifestasse, né? Então, ele estava assim, evocando mentalmente um espírito que não tem nada a ver com os que foram falados aqui, porque sabe como é que é o médium, né, meu filho? Se vocês não importar, nego velho tá aqui. Se importar muito, o nego velho continua, mas deixa outro falar, né, meu filho? Viva Deus, viva Pai Jesus. João, eu acho ótimo, porque uma das questões que estava me ocorrendo é como é que funciona, porque Pai João fala sempre assim, né? Quando se refere aos Exus e muitos dos guardiões, o Pai João fala, os meus meninos, né? Com uma maneira entre carinhosa e também discreta, de não usar os termos e tal. E, ao mesmo tempo, esses espíritos que a gente conhece como Veludo, né, que os espíritos têm falado bastante da participação dele, como é a interação desses tipos diferentes de guardiões, pensando, por exemplo, no Veludo e dos Exus, fazendo uma parceria ou trabalhando em conjunto com o Vatabe, a gente sabe, né, e os guardiões superiores, a gente sabe que isso ocorre, mas na prática, como funciona? Porque são universos diferentes, né? Especialidades diferentes. Mas é por isso que existem, meu filho, os chefes de falange, os chefes de legião. Um espírito, um veludo, que coordena uma legião ou uma falange de espírito, ele há de ter conhecimento e habilidade para conversar com os guardiões superiores. Os demais da sua falange, a não ser aqueles que chefiam
grupos, agrupamentos, braços direitos sim. desse... Os demais não, eles podem até manifestar-se com o nome de veludo, mas é aquele que coordena, que é o porta-voz, e aquele que conversa com os superiores. Esse até tem facilidade de transitar entre uma dimensão e outra, resguardadas as devidas proporções e possibilidades, mas não dá para, por exemplo, você falar, aí temos que utilizar a linguagem da Terra, né, Mozifi? Que é, ao lidar com os guardiões, nós temos que ter uma ideia para facilitar que tudo que existe do lado de cá tem uma cópia mal feita do lado de meus irmãos, não é mesmo? Mas através dessa cópia mal feita, eu estou falando mal feita no sentido mesmo de que tudo que é menos elaborado, elaborado, não reflete 100% da realidade. Então, nós estamos falando de um sistema militar, semelhante ao que ocorre na Terra. Mas imaginemos algo muito mais aprimorado. Sim, ou seja, em outras palavras, Nego Velho está dizendo que o sistema militar que nós conhecemos é um mero reflexo, um protótipo, se a gente assim pode dizer. Sob esse aspecto, nós falamos que um recruta é um militar, que um soldado é um militar, um cabo, um sargento, um tenente, um general é um militar. Mas é lógico que o recruta, que o soldado, que o cabo não entende das mesmas coisas que o general entende. E não tem a especialização de um general. Então, falar guardião ou Exu, temos que considerar isso. Nós temos aquele que é o chefe da legião, temos os chefes de falange, os chefes de grupamentos, que mais ou menos significaram o tenente, e outros mais dessa hierarquia. Ora, quem que conversa com alto comando tem determinado representante. Nós podemos entender que um 7 encruzilhada, nós temos um espírito que é realmente os 7 encruzilhadas. Considerando, vamos considerar o nome cabalístico que é próprio da Umbanda, né? Não necessariamente do lado de cá eles não se chamam assim. Sim. Eu não chamo 7 encruzilhadas de 7 encruzilhadas. Isto é, uma vez incorporado, um espírito incorporante para atender às crenças daquela religião, ele adota o sistema comum àquela religião. Mas entre nós não tem isso. Por exemplo, Jamar não fala assim, eu vou atrás de 7 encruzilhadas, eu vou atrás do João, da Maria, do Antônio, é mais ou menos assim. Bom, considerando isso, temos um chefe de falange, de legião, que por conseguinte escolhe 7 chefes de falange, que por conseguinte chefes de grupamentos. Cada qual. Sim, mas um chefe de grupamento não está capacitado, mesmo que ele se chama 7 também, e aí ele tem mais de 1000 espíritos no grupamento dele, esses 1000 espíritos não têm o conhecimento do chefe. Por conseguinte, esse chefe de grupamento não tem a especialidade de um de falange, que não tem de um chefe de legião. Sim. E então, aí, esses níveis aí nós temos que entender que para conversar com os guardiões superiores, você tem que ter alguém que tenha esse conhecimento, o respeito à hierarquia, que infelizmente isso não tem, ou se tem é muito pouco entre meus irmãos, quando tem, está recheado de interesses e tudo, mas do lado de cá a hierarquia funciona. É algo adquirido por precedentes e aquisições morais do espírito. Então, isso é extremamente respeitado. É lógico que, por exemplo, um espírito ligado à falange dos guardiões não vai bater continência para o outro, embora alguns escolham fazer. É muito comum, por exemplo, quando o Vatabi chega num lugar, as pessoas, os espíritos ligados a ele, fazem isso aqui por ele imediatamente. Os próprios guardiões superiores a eles subordinados. A eles subordinados. Mas eles não fazem com Jamar, que o Jamar não permite. Quando chegar para o Jamar, Jamar faz isso aqui e somente isso. O Jamar faz para eles, reverencia eles. Mas não permite que eles façam o mesmo. E tampouco ele permitia quando ele ocupava o papel do Vatabi, o cargo, vamos assim dizer, o Jamar não a permitia função isso. do Vatabi. Mas é característica de cada um.
Mas existe uma hierarquia. Então, quando o Jamar está presente, todos se portam, é automático, com reverência, e fazem isso aqui para ele. Ele só faz isso aqui, está entendido entre eles. Quando o Vattabhi está presente, imediatamente, imagina uma guarnição de soldados que aqui na Terra faria continência, eles fazem isso aqui para ele. Justiça e paz, o símbolo. Né? Isso tem a ver também com a atribuição de cada um e a própria a situação interna, as aquisições, a conscientização e o jeito próprio de cada um. O Vattabhi precisa de guerreiros. Ele precisa ser obedecido e não dá para a pessoa pensar muito. O Jamar tem outra filosofia. Ele quer ter amigos, ele não quer ter soldados. Ele fala muito isso com a Hermina, com o Raul, os personagens, sim, né, sim. Ele interage. Então ele tem muito isso. Olha, quando a gente fala de Exu, a gente fala na sua generalidade, né? Aliás, Negro Velho aproveita porque sabe que vocês precisam disso. E Negro Velho quer dizer que se meu filho quiser aprender um pouco mais disso, vai ter que fazer o workshop sobre os segredos de Aruanda, que vai ser tocado nesses assuntos. Lógico, é um preparo para o curso que nós sugerimos fazer. Então, nós teremos com o zelador de santo de Candomblé, de Queto, que tem uma visão bem próxima do que Negro Velho tem. Embora seja de Candomblé, e Negro Velho hoje tem um compromisso com o Espiritismo, e não com o Candomblé, mas ele vai participar com o médium de um workshop e que vai desmistificar muita coisa, inclusive a respeito de como funciona essa relação, não é mesmo? E Negro Velho talvez até, a depender do tempo disponível, incorpore para falar alguma coisa também. Isso depende do tempo que vão dar para os dois falarem lá, né? Mas que bom, isso no workshop pré-evento no Encontro Mundial 2020, sim. né? Segredos de Aruanda. Mas, Pai João, então, ainda sobre a questão anterior da qual a gente falava, quando Pai João determina, acho que essa pode ser a palavra, alguma ação, algo que precisa ser feito, recorre aos Exus, por exemplo, recorre a um determinado chefe e não aos subordinados por conta da questão de hierarquia. Então, não só a hierarquia, mas o grau de entendimento. Porque se você pega os subordinados, veja bem, e você vai entender isso, na hierarquia que funciona na Unispíritos. Se chama os trabalhadores e fala, façam isto, cada um faz do seu jeito. Chame um líder. O líder e fala, eu quero dessa e dessa forma. Pronto, o líder te entrega. Pronto. E ele, assim, como ele sabe a forma que cada um entende, ele adequa essa linguagem. E principalmente, quanto mais importante, mais urgente for a tarefa, nós chamamos a pessoa mais comprometida e que tem mais trabalho. Aquele que é menos comprometido, que é apenas um voluntário, não chamamos este. Meu filho, porque você sabe que voluntário, mesmo do lado de cá, é algo que você tem que ter uma ciência muito grande para lidar, não é mesmo? Então, se eu chamo um chefe, se eu chamo uma liderança espiritual, a liderança vai saber que aquilo não dá para adiar, e tem que ser feito exatamente daquele jeito, e de preferência, entregue o resultado pelo menos um dia antes do que o Nego Velho precisa. Porque quando o Nego Velho fala assim, eu quero para sexta-feira ao meio-dia, ele tem que entender que na quinta, às 8 da manhã, tem que estar pronto. O voluntário não vai entender isto e vai se melindrar. Existe melindre aqui também, porque os espíritos não são nada mais do que os humanos sem os corpos físicos, com suas manias, suas tendências, suas preferências. Ora, eu não posso, diante de uma tarefa de extrema importância, meu filho, Nego Velho não pode se dar o luxo de ficar explicando cada um de acordo com o entendimento de cada um. Nego Velho até faz aqui, incorporado em determinada circunstância,
porque conhece meus filhos aqui na Terra. Mas na hora da atividade, o nego velho tem que falar, eu quero você e tem que fazer isso e preciso agora. E isso basta um pensamento, ele já decifra aquilo e faz tudo. Porque como vocês estão em sintonia, e isso também, nego velho, faz uma analogia que ocorre com vocês. Vocês estão aqui precisando de algo. Tem coisa que você não tem que explicar. Você olha para a filha Lani e ela olhou para você, ela já sabe e vai lá e providencia. Sim. Veja o que ocorre com Luciana. Seja o médium, seja o você, olhou para Luciana em determinada circunstância, ela já sabe o que é. Então, esta relação você tem com liderança. Os demais não vão entender isso. Então, os demais podem até usar o nome da liderança que determina uma identidade energética daquela falange, daquele grupamento, daquela legião. Então, quando se fala 7 encruzilhadas, são aqueles que estão vibrando dentro da mesma sintonia desse chefe de falange. Então, qualquer um pode falar, eu sou 7 encruzilhadas, ou seja, eu estou vibrando nessa sintonia. Mas, por exemplo, a interpretação, o nego velho, vou entrar num detalhe, a interpretação da Umbanda não é exatamente a mesma do Candomblé. Então, por exemplo, se na Umbanda, e mesmo assim você tem que diferenciar a Umbanda de uma maneira geral, da Umbanda de um Molocô e de outras Umbandas, que são várias bandas que tem. Mas de uma maneira generalizada. Algumas pessoas acreditam que 7 encruzilhadas é isso ligado à falange das crianças. Uma determinada vertente da Umbanda. No Candomblé, não. 7 encruzilhadas é comprometido com o Xumaré. Ah, sim, pois é. Então, as identidades entre orixás e Exus. Então, aí ele usa o nome 7 encruzilhada como um endereço vibratório de onde ele transita, e não como nome próprio. Então, se você tem 2.000 espíritos que transitam e que vibram dentro dessa frequência, esses 2.000 podem usar o nome, o mesmo nome. Entre eles sabem que é um endereço vibratório que eles transitam. Na Terra, quando manifesta nos médiuns, as pessoas acham que é o nome pessoal dele. É o mesmo espírito. E não é assim. Então, dentro dessa vibração, nós temos que ter os cabeças, né? Aí, quando eu falo os meus meninos, eu estou falando a essas lideranças que Negro Velho quer dizer. Né? Não sei se deu para entender direito aí, né? Mas surge um monte de perguntas assim. Sim. Mas, Pai João, e no Encontro Mundial, esses anos todos, especialmente 2020, qual é o trabalho seu e dos Pretos Velhos, como interagindo com essa proposta dos Guardiões da Humanidade, do trabalho voltado à justiça, ao mesmo tempo, enfim. Você sabe, meu Zifi, que o desafio maior, o Nego Velho vai falar de amigo para amigo, né? O desafio maior que nós temos não são os espíritos das trevas, são aqueles que dizem que são seguidores de Jesus. Estes, Mosifeio, eu vou te falar, porque esses transitam entre treva e luz, entre sombra e escuridão, com a facilidade que você não imagina. E você não precisa causar espanto ou mal-estar neles, não. Basta eles quererem, eles já é mais ou menos aquela coisa assim. Eles têm amigo dos dois lados, seja no céu ou no inferno. Então transita de um lado para outro e você tem que ter um cuidado muito grande. Para não. Aí entra o nosso trabalho. Então, a depender do estilo das pessoas, nós vamos requisitar os pais velhos de Angola, os pais velhos que transitam dentro dessa vibração de Angola, ou os de Aruanda, ou aqueles outros do Queto e outros mais. Essas explicações estão no livro Os Viajores, né? Então, nós vamos procurar de acordo com os grupos. Aí o que nós fazemos? Há uma seleção das pessoas que vão no encontro mundial com suas expectativas. Outros com a sua disposição interna de ajudar. Nós selecionamos por grupos de semelhanças ou famílias kármicas, podemos dizer assim.
E a cada grupo desses, um determinado pai velho toma conta com a sua falange de pretos velhos e, por conseguinte, com os Exus que trabalham com eles. Então, tem hora que nós temos que prender algumas pessoas. Ou seja, e também você se envolve efetivamente com todo mundo com precisa, esse método. Sim, precisamos envolver. Porque tem pessoas que causam estrago muito grande no corpo e fora do corpo. Então, tem pessoas que a gente tem que falar assim, olha, não dá para deixar essa pessoa com essa habilidade de desdobramento livre do lado de cá, que o estrago que ela está fazendo é muito grande. Aí nós chamamos os Exus, o guardião particular, entramos em contato, você vai me ajudar com essa pessoa aqui. Ela vai causar um estrago muito grande. Só que eu quero reverter isto. Aí eu chamo o pai velho, que é habilidoso nisso, os pais velhos de Angola. Olha, você lida com essa parte. O que nós podemos fazer para reverter da pessoa que causa estrago para alguém que pelo menos seja neutro? Mas se ajudar, vai ser melhor ainda para nós. Então entramos todos assim. É lógico que quanto mais se aproxima do encontro mundial, principalmente na primeira quinzena do encontro mundial, o trabalho é mais redobrado, mais intenso. Sim. A quinzena que precede, né, o evento. Por quê? Quanto mais cedo a pessoa definir que virá, mais tempo nós teremos de trabalhar o psiquismo da pessoa. É lógico, porque você tem uma pessoa que definiu há 8 meses atrás, eu trabalho mais profundamente, mais detalhadamente. O que define uma semana antes, nós não temos o tempo de trabalhar tão intensamente. Aí tem uma expressão usada por Tiriri, que ele fala que nós vamos fazer um arrastão espiritual na vida dessa pessoa. Ele falou assim, eu tenho uma semana. Ele falou assim, pai, eu tenho uma semana para fazer um arrastão espiritual. Então, eu tenho que revirar essa pessoa. Lembra até o que ele fala, aquela música que você detesta, mexe com a minha estrutura. Você detesta a música, e pai João também não é muito afoito e muito afim dela, não. Mas tem que justamente fazer. É como se fosse implodir as bases da pessoa para fazer em um tempo mínimo o que teríamos que fazer. Mas nós incluímos essa pessoa. É lógico que esses são aqueles que escapam na última hora. Vocês vão ver que são aqueles que escapam de todo tipo de controle, né? Esses a gente tem que isolar vibratoriamente às vezes, porque eles causam. E veja bem que o transtorno, às vezes, é maior do encarnado do que das companhias espirituais. Interessante. E nós já tivemos casos, há 2 anos atrás, em que obsessores de pessoas, que nós fomos fazer uma desobsessão na casa das pessoas, e que o obsessor se entrega a nós. Ele chega e fala assim, sem absolutamente nada. Quando nós chegamos, ele fala assim, me leva com vocês e me protege. Porque a pessoa, uma vez que ela vai para o encontro mundial, tem gente que já começa a elaborar pensamentos mirabolantes, ideias, que o obsessor tem medo dela. Ele fala assim, eu não preciso estragar, ela já está estragada de natureza. Nós tivemos casos, vários casos que o obsessor falou assim, me leva com vocês e depois do encontro vocês me soltam. Porque eu fico com medo da pessoa. Porque temos pessoas que são assim, que não é o espírito desencarnado. Claro. É o espírito encarnado que é assim. Ora, nós temos que acolher, porque durante o encontro nós fazemos um trabalho psicoterapêutico. Depois do encontro, nós continuamos com as terapias noite após noite com os espíritos especializados, geralmente os pais velhos de Angola, ou algum indiano, algum oriental que entra no meio, e noite, após o encontro, nós continuamos atendendo essas pessoas. Porque tem gente, meu filho, que nós levamos o recurso, mas ela quer selecionar, ela como espírito, fora do corpo, ela quer selecionar o que ela deseja, e não aquilo que foi concedido para ela. Sim. Então, por exemplo... É o doente escolhendo a própria terapia. Sim, né? É uma piada. E não tem como o próprio doente se diagnosticar e, além de detectar a sua patologia, situação, determinar ele ainda como será o tratamento. Então, o que ocorre? Nós, durante o encontro, desdobramos as pessoas e alguns falam, não, eu não quero isto. Eu quero que você faça assim, assim, assim comigo. Ora,
uma pessoa dessa tem que ser internada em regime de urgência nos hospitais do astral. Porque não tem jeito de você soltar esse espírito, que ele vai causar um estrago com os obsessores dele. E nós temos também dó dos obsessores, nesse caso. Não é só do encarnado, não. Então, nós precisamos continuar um processo terapêutico, tirando, né, essa brincadeira que o Negro Velho fala, um processo pós-encontro mundial. Porque não podemos soltar as pessoas simplesmente, mas depende muito de qualquer situação que nos envolve junto com meus filhos da Terra, depende muito daquilo que meus filhos permitem que a gente faça. Então, às vezes, nós somos nem tanto impedidos pelo processo obsessivo de certas pessoas, ou da maioria, quanto pela vontade da pessoa, que às vezes ela é muito seletiva, quer até escolher o tipo de ajuda que ela julga precisar. E aí nós não somos Jesus, né, meu filho? Para fazer milagres ainda, né? Agora, Pai João, então, além de estar, quer dizer, a primeira coisa que eu queria confirmar, assim, está implícito na sua fala, ou até explícito eu diria, de que de fato, então, vocês envolvem-se com cada um dos integrantes. Exatamente. Pais velhos, e Exus, ou né? Exus se envolvem com cada um dos integrantes. E Joseph Kleber mais cedo disse para a gente que também eles estão, a avaliação, enfim, né, dos espíritos da esfera dele, do comando, é que não dá mais para esperar as pessoas se acharem prontas, assim, né? Sim. Que vamos partir para a ação e tal. Como é, então, compatibilizando essas coisas que o Pai João acabou de relatar, dos comportamentos e traços individuais, com esta nós temos determinação, uma vamos média dizer, hoje aproximada de entre 25% a 27% das pessoas que vão, que não têm absolutamente condições de trabalhar do lado de cá e de ajudar. Elas estão precisando de ajuda. Temos outros, meus filhos, que estão apenas precisando de direcionamento. E temos outros que são baterias vivas de energia e não sabem que são e desperdiçam essas energias. Então, nós vamos utilizar o elemento feminino, nós vamos utilizar o gay, nós vamos utilizar o hétero, nós vamos utilizar o médium, aquele que já tem a mediunidade ostensiva e trabalhada. E isso não quer dizer que sejam médiuns espíritas, né? Pode ser esoterista, umbandista ou algum outro. Cada um dentro da especialidade dele, excetuando apenas essa percentagem que não tem condições de trabalhar, precisam de extremo auxílio. Mesmo assim, eles servem como elementos de treinamento para os demais. Porque quando a pessoa desdobra durante o encontro, vai auxiliar estes que estão no encontro, que precisam de ajuda. Olha. Todos trabalham. Todos trabalham. Agora, que eu não posso pensar, Nego Velho, porque o fato de estarmos juntos aqui no trabalho não quer dizer que é Nego Velho que coordena o trabalho. Né? Mas eu sou responsável por uma parcela que me cabe. determinada incumbência. Mas Nego Velho não pode permitir que essa parcela pequena de pessoas atrapalhe o trabalho principal da maioria. Então, nesse caso, nós fazemos um isolamento vibratório magnético, que a pessoa vai sentir o impacto da sua própria energia. Um ou outro começa a passar mal, não é que tem obsessor, é a energia dela mesma. Que é expelida e volta. Sim, volta para ela mesma. E o problema todo é que todo mundo, 100% acha que é espírito bondoso. 100% acredita. Si mesmo, né? Sim, que ele próprio. O mundo tem problemas, mas todo mundo... É uma coisa que o médium às vezes brinca. É muito bom, né? essa Você acha que todo mundo é tóxico, menos você, alecrim do campo, que nasceu dourado sem ser semeado. Isso é maravilhoso. Então, às vezes o médium usa isso, mas é uma verdade. 100% das pessoas estão achando que elas estão ali para contribuir com a humanidade, com os guardiões superiores e, principalmente, desses 100%, você tem 70% que tem certeza que anda de disco voador. Olha, Nego Velho não vai trabalhar as crenças das pessoas. Não vem.
Mas se a disposição é ajudar, nós vamos. Só que o que as pessoas não entendem é que cada um de nós ajuda dentro do universo que ele está apropriado para ajudar. Negro velho, como um preto velho, né, que apresento-me nessa afeição para meus filhos, eu não posso desejar e nem acreditar, que seria loucura minha, que eu tenha a mesma atribuição de Joseph Gleiber. E nem muito menos, porque eu não detenho nem o conhecimento dele, nem o conhecimento de um Golan, ou de uma Celiana, e nem é a área de ação de Negro Velho. Então, a gente precisa de ter uma coisa, não precisa nem de bom senso, a pessoa precisa ter senso. Não precisa ser nem bom. Se ele tiver senso, ele já vai entender. Basta. Eu vou ajudar sim, mas dentro do limite em que eu estou preparado. E tem pessoas que têm que ter isso na mente. Eu estou indo porque estou precisando ser curado. Eu preciso dessa vibração. Eu preciso disso porque eu preciso de ajuda. Quando a pessoa... quando ela tem essa consciência, suponho que deva facilitar muito, né? Isso facilita muito, 90% para nós. Porque quando a pessoa consegue se colocar na posição de quem precisa de ajuda, aí tem como a ajuda chegar. E às vezes no mesmo momento chega com tal intensidade que ela se modifica a tal ponto que o status dela de alguém necessitado, de um paciente, ela vira um enfermeiro espiritual e vai ajudar os ladrões. No decurso do próprio evento. Trabalho. Mas como eu acredito que eu não tenho problema nenhum, que eu só tenho só aquisições espirituais e ignoro essas situações... Os sãos não precisam de médico, né? Mas aí você imagina o trabalho que temos muito mais de perto, né? Com este povo, com todo mundo, com todos nós que seguimos a Jesus, somos extremamente problemáticos e desafiadores. E eu acredito pessoalmente, Negro Velho, que eu trabalho muito nas sombras, é a minha tarefa estar ali com os meus filhos, mas os meus filhos que estão definitivamente conscientes que são das sombras, são menos complicados do que aqueles que se acham da luz, são menos complicados. Isso o Negro Velho fala de experiência mesmo. Já vivo a Deus. Desculpa derivar para tudo isso, né, Mosifim? Mas a gente precisa enfrentar uma realidade sem misticismo, o excesso de misticismo, e sem também a gente florear a coisa para dizer que é uma coisa sem ser. Né? E isso, às vezes, Leonardo, mas isso desanima as pessoas quando você fala a verdade, porque cada pessoa tem uma tendência de acreditar na mentira que é mais confortável para ela, não é mesmo? Quando você vê e desnuda isso e fala que é assim, as pessoas, eu não quero isso, eu vou querer aquele que fala que eu sou espírito elevado, aquele que fala que eu estou chipado e que eu fui levado para outro planeta, então eu vou passar a acreditar nisso porque é mais confortável para mim. Faz sentido especial, né? Na verdade Mas Jesus escolheu esses, e esses são aqueles que querem acertar. Então imagina os que querem errar, meu filho, como são. Bom, mas é melhor sempre lidar com a realidade. Essa é uma baita desafio, a gente desprogramar a mente para deixar de lidar com fantasia e delírio e lidar com a realidade uma melhor, coisa, assim, porque nós, mesmo, não estou falando isso só de encontro mundial, não, mas enfim, no dia a dia nosso, de espíritos que manifestamos nos nossos médiuns, muitas vezes a gente tem que falar as coisas muito superficialmente, porque as pessoas não querem ver a realidade nua e crua, querem um certo romantismo na própria situação dela. Sem dúvida. Uma pessoa que está cheia de vícios e chega perto de Negro Velho, está querendo que Negro Velho aprove o vício dela. Sem dúvida. Então, o Negro Velho tem que ter um cuidado na forma de lidar com essa pessoa. Se vai no lugar em que o espírito chega e fala abertamente, ela fala, não volto mais aqui, porque isso não é espírito. Porque falou abertamente a coisa. É o médium que é sem educação. Olha, o interesse não é ser do médium do espírito, é o que foi dito. Se é verdade, não é? Mas as pessoas têm essa mente seletiva, mas seletiva
desde que puxe a sardinha para o lado dele. Então eu quero ouvir o Espírito, desde que o Espírito fale alguma coisa confortável para mim. E aí, se for relativamente confortável, eu indico para conversar com ele várias pessoas. Olha, ele acertou, viu? Ele falou que eu sou médium, só não sou desenvolvido. E eu tenho grande possibilidade. E a pessoa, às vezes, tem uma possibilidade grande. Falar que é médium, não se fala que é da luz. Pode ser das trevas e a pessoa está redondamente enganada. Nós não podemos falar isso abertamente, né, Moisés? Então, isso vale, de um modo geral, para esse contato anímico, mediúnico, né, que todos nós temos no dia a dia, né? Mas é um aprendizado para nós, viu? Isso aí. Sobretudo para mim, como preto velho, como espírito, preto velho é só uma máscara, uma roupagem vestida, uma porque feição. Lógico que negro velho não se apresenta desse jeito no meio onde eu convivo, a não ser nas trevas. Quanto mais trevas eu for, mais um velhinho eu vou usar isso para tocar no coração das pessoas. Mas o meu aprendizado com o Espírito, sobretudo, ao lidar com estas questões, e quando eu vejo o povo reunido no Encontro Mundial e outros encontros dessa categoria, deste naipe, eu fico cá me perguntando como ou o que se passou na mente de Jesus. Como que pensa Jesus? Como ele pensa a solução dos problemas humanos? Sendo que ele traz as pessoas mais complexas e complicadas para auxiliá-lo nessa reforma do mundo. Eu fico cá pensando e rezando e pedindo a Nossa Senhora, me dá uma luz de como funciona a mente do seu filho, minha senhora. Desde que é o nosso governador e não quero incorrer em erro ao analisar, é apenas para eu me esclarecer mesmo. Eu não quero confrontar a personalidade excelsa de Jesus, a quem eu amo e venero muito, mas eu gostaria muito de entender como é o pensamento dele. E como foi a hora que ele resolveu escolher a gente, eu estou me incluindo no meio para isso, né? Zartu, naturalmente, tem a sua visão particular, que Jesus está investindo no potencial humano e tem fé no ser humano. Negro velho respeita, mas não entendo. Continua sem Sinceramente, entender. negro velho não entendo. Mas como temos a eternidade, na próxima encarnação eu vou nascer espírita. Quem sabe assim o espiritismo me explique aquilo que como espírito eu não entendo ainda. Mas já pensou, Vossa Leonardo? Sim. Não passa, às vezes, pela sua cabeça certos questionamentos? Mas sem dúvida. Como que ele pensou o mundo, a recuperação do mundo, reunir todas as próprias raças espirituais reunidas no planeta. É algo muito interessante de se pensar e que as pessoas não analisam o pensamento do Cristo. Não é mesmo? E desculpa, nego velho, mais uma vez, né? Mas é algo meu, como espírito, que Vossa Senhora não perguntou, mas eu gosto de compartilhar para dizer que nego velho não tem resposta para todas as perguntas, né? São viva Deus, viva Jesus. Muito obrigado, Pai João. A gente se vê então. Negro velho quer receber os filhos de terra no Encontro Mundial. E vamos estar já no pórtico de entrada, se Deus quiser. E aí toda a nossa equipe vai receber os meus filhos para que possam ser abençoados e que possam estar disponíveis, dispostos e abertos a esta ajuda que nós vamos levar a cada um. Que Jesus abençoe a todos. Viva Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Este é Pai João de Aruanda, espírito personagem dos livros de Robson Pinheiro, vários deles, e autor de alguns, como Sabedoria de Preto Velho, e o próprio livro que leva o seu nome, Pai João.
ele era também, embora se manifestasse com outra personalidade, o médico Dr. Russell, mentor da mãe de Robson Pinheiro e Virilda Batista, mas através de Robson Pinheiro manifestou-se sempre assim, como um preto velho, embora ele mesmo tenha dito, ele dose essa figura, essa feição que abraça conforme as tarefas. Hoje ele falou de uma maneira assim muito solta, né? E por vezes não lembrando um preto velho. Esse é Pai João de Aruanda. Esteve aqui conversando conosco, falando sobre o trabalho, sobretudo previamente com os inscritos, com cada inscrito no Encontro Mundial, a preparação para as tarefas e as tarefas no dia. Encontro Mundial de Guardiões da Humanidade, Encontro Mundial 2020, ocorre de 10 a 12 de abril, aqui na Grande Belo Horizonte. Informe-se, inscreva-se se você já não está inscrito, prepare-se para esse grande evento. Conheça mais detalhes em encontromundial.com, o site, o portal do evento, e no canal de Robson Pinheiro, no YouTube, você tem vários vídeos comentando a respeito de facetas diversas do Encontro Mundial, entrevistas com os espíritos. Eu mesmo conduzi entrevista com o espírito Joseph Kleber, Anton. Há uma playlist com dezenas de vídeos que você pode acompanhar, se informar mais e se preparar, porque está chegando. Encontro Mundial 2020, Encontro Mundial 2020, entre o aqui e o agora, a ciência do futuro no presente. A gente se vê lá. Não só Pai João, como eu disse, que vai estar recebendo no poste de entrada, mas Robson Pinheiro também, né? Um grande abraço e até abril. Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos. A gente se vê lá no Encontro Mundial 2020.